Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito. Deixa eu só arrumar aqui. Quanto Ele tem feito em nossas vidas. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Vascamos no Deserto e ao nosso quadro Estudando Juntos, onde nós vamos estar aqui contemplando, a primeira lição do quarto trimestre, tá bom? Vamos estar entrando agora aqui no quarto trimestre, último trimestre do ano, e a primeira lição, ela trata das promessas de Deus, tá? As promessas de Deus, essa é a lição número 1, pelo qual vamos estar conhecendo aqui o conteúdo. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido e Te agradecemos, Senhor, tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, à Tua volta. Abençoa, Pai, esse momento de estudo, esse momento em que estaremos iniciando esse quarto trimestre, Senhor, que vai falar das Tuas promessas, Suas características, aquilo que precisamos de momento e dentro dessas 3 lições, ter um entendimento e conhecimento à luz da Tua palavra. Por isso, Pai, nos ilumina, nos dá luz, nos dá direção, fala conosco em cada uma delas, como também, Senhor, em sala de aula, onde estaremos tendo a exposição mais ampla ali, através de cada irmão ou irmã que estiver ali sendo delegado para ministrar cada aula. Pai, faz isso, Senhor, em nossas vidas, nos ajuda, é o que nós pedimos, te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou estar aqui abrindo o PowerPoint, tá bom? Deixa eu ver se está nele. Não, não está não. Deixa eu só abrir ele aqui. Pronto, arrumei aqui. Seja bem-vindo a mais uma lição dominical e a mais um trimestre, que é o quarto trimestre, né? Está falando aí as promessas de Deus. O textuário diz: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentamos um relacionamento mais próximo com Ele. Leitura bíblica em classe, Isaías 55, 6-13 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus,
porque grandioso é perdoar. Porque o meu pensamento não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, para lá não tornam, mas regam a terra, fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Assim fará que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis em paz, sereis guiado. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. Todas as aves do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro, crescerá a faia. Em lugar da sarça, crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Nós observamos aqui diante da leitura bíblica, amados, que a promessa de Deus ela está alicerçada ao caráter de Deus. Deus ele é amor, Deus ele é bom, Deus ele é justo, Deus ele é fiel. E justamente fundamentado nesses atributos e tantos outros, é que nós podemos confiar nas promessas de Deus. O texto bíblico aqui me chamou a atenção que, à luz, do que vamos estar tratando, que são as promessas de Deus, nós não precisamos, não é no nosso tempo, não é como nós queremos e nem muito menos o que desejamos. A promessa de Deus, ela está fundamentada também na questão do plano de Deus, dos pensamentos de Deus para a nossa vida. Então, logo, nós temos que receber a promessa de Deus, confiar através desse momento em que passamos a receber essa promessa e aguardar o desenrolar dela segundo a revelação de Deus. Quando nós olhamos para Abraão, que recebeu a promessa, que da semente dele, no singular, seriam benditas todas as famílias da terra, ali houve um tempo, ali houve um período. E pela inexperiência de Abraão, que no caso era Abraão, nós vemos que houve alguns percalços, houve alguns deslizes, vamos dizer assim, justamente por conta dessa inexperiência no que diz respeito à promessa de Deus, o seu desenrolar e o seu cumprimento. Fato este que a Bíblia nos diz que ele tinha 75 anos quando recebeu a promessa. E pelo tempo e por algumas circunstâncias, ele comentou com a esposa, Saraí, a promessa. E Saraí propôs com que ele tomasse Agar, a sua concubina, que era serva de Saraí, de usar dela como de mulher, porque Saraí era estéril. E diante disso houve muitas situações desagradáveis que acabaram fazendo parte ali do cenário daquela família, daquele lá. Isso aconteceu com Abraão para nos deixar como ensino, para nós entendermos que o cumprimento da promessa ela se dá unicamente pelo agir de Deus, pelos atos providenciais de Deus, pelos interesses de Deus. E isso vai se dar e se desenrolar a partir do momento em que permanecemos sobre o travesseiro e o conforto deste travesseiro, que é a fé. E esperar os passos que o Senhor vai estar nos orientando. Quando esta promessa, é claro, carecer dessas coordenadas, Deus ele vai dar essas coordenadas. Então, logo,
aprendemos que, primeiro, a promessa de Deus, já diz o nome, de Deus. Segundo, que ela se cumprirá unicamente por intermédio do agir de Deus. Dando-se o caso desse cumprimento dessa promessa, ter por sua realização, ou em meio a essa realização, a instrumentalidade ou a coparticipação humana, isso ainda será por intermédio do agir de Deus e não pela nossa própria vontade. Porque a promessa de Deus, que é muito importante nós salientarmos aqui no início dessa lição, é que ela está atrelada também como um fundamento no Kairos, que é o tempo de Deus, e não é o nosso tempo. Tá bom? Então fica aqui essa abertura desta lição, que é de suma importância para nós, com todos esses detalhes, essas peculiaridades que pela Bíblia e à luz dela nós podemos, né, refletir, considerar. Tá bom? Fora outros que tempo certo, que pela graça e misericórdia de Deus ele vai estar nos ensinando durante o período do conhecimento desse conteúdo, que é, eu gosto sempre de voltar a falar isso, que é o principal objetivo desse quadro. Jovens fortes, adolescentes de Deus, estudando junto. Conhecemos o conteúdo, mas pela misericórdia de Deus, nós vamos aqui também juntamente refletindo, tá bom? Introdução, as promessas divinas têm como objetivo, ó, só, atender o desígnio de Deus. Deixa eu abrir para você, né, que eu não abri. Então vamos lá. Vou estar com a imagem do lado, quando precisar abrir essa eu abro. As promessas divinas têm como objetivo atender o desígnio de Deus. O próprio conhecimento do conteúdo já nos traz clareza, já nos traz transparência para o nosso entendimento. Ou seja, as promessas de Deus jamais terá sua base em si, prioritariamente, como também podemos dizer na sua essência, os desígnios de Deus. A vontade de Deus. Como diz aqui o texto, a primeiro parágrafo, o objetivo de Deus. A promessa de Deus não é para nos colocar como grande. A promessa de Deus não é para nos colocar em evidência. E qual é a razão de que isso não venha, que isso categoricamente não vai acontecer? Porque a palavra do Senhor diz que ele não divide a sua glória com ninguém. Ainda que o objetivo seja atingir o desígnio de Deus, ainda que seja isso, nós somos privilegiados, isso é uma dádiva, isso é um dom para nossas vidas. Quer ver um exemplo? Citamos Abraão. Ser ele, Abraão, porque já tinha a humanidade, ela estava em andamento. Nós olhamos pelo capítulo 5 de Gênesis. Então chegamos no 12, observe o 5, capítulo 5 de Gênesis. Muitos passaram, viveram, conviveram, morreram. Quando chega em Abraão, a genealogia se segue, a humanidade prossegue, o desígnio do Senhor continua. Aí o que acontece? Dentro dessa realidade profética da vinda do Senhor Jesus, pois a Bíblia, na sua espinha dorsal, ela trata exatamente de Jesus, seu alvo principal e objetivo dentro dos desígnios de Deus, à luz da palavra de Deus para cada um de nós, nós observamos que quando ele disse que da semente da mulher nasceria um e esmagaria a cabeça da serpente, então ele viria de alguém, de uma semente. Essa semente ela foi dos judeus. E dos judeus, essa semente ela se deu por intermédio da escolha de Deus pela vida de Abraão. Quando olhamos para a vida de Abraão, nós não observamos nem sequer qualquer mérito. Abraão ele fazia parte de uma população totalmente politeísta.
entregue aos ídolos. Costumo dizer, tem algumas pregações, quando isso é necessário, que, e no contexto de Abraão, que era na questão da área ali, da Suméria, tinha mais de 3.000 ídolos. Eles tinham ídolos que para si, eles tinham como ídolos, como deuses particulares dele. Então essa cultura, ela foi algo que teve algum peso, né? Quando Deus falou com Abraão. Porém, pela ignorância de Abraão, ele pensou que era aquele Deus que eles entendiam como Deus pessoal. Ainda que, à luz da palavra de Deus, Deus ele quer isso de nós. Só que é o único Deus. E ele quer manter um relacionamento pessoal com cada um de nós, sendo ele o mesmo Deus. E Abraão, ele foi escolhido. Maria, da onde viria o Senhor Jesus? Outra questão de um privilégio de cada um de nós. Quando fazemos parte, eu estou trazendo de Abraão, estou indo até o Novo Testamento. Quando próprias palavras do anjo Gabriel disse: bem-aventurada sois tu dentre as mulheres. Por quê? Porque dentre as mulheres, Deus escolheu Maria, para que através dela viesse o Senhor Jesus. E essas, dentre as mulheres que ela acabou sendo escolhida, essa dentre as mulheres seria aquelas que ainda estavam dentro dos requisitos pelas quais a promessa de Deus profética da vinda do Senhor Jesus estava vinculada. Ser da tribo de Davi, tinha outras mulheres e outros pormenores com respeito a isso. Porém, dentre essas, Maria ela foi bem-aventurada. Então, diante disso, para nós é um privilégio. Para nós temos que compreender que é uma honra quando somos alvo da promessa de Deus. Em segundo lugar aqui, o que eu queria abrir um parênteses, deixar bem claro e quem sabe aqui desarticular esse pensamento radical de que quem tem promessa vai morrer, porque diz que quem tem promessa não morre. Aí muitos criticam, não, diz que não, vai morrer. Aí pegam casos lá do legado ali do capítulo 11 de Hebreus para comprovar que não, tá vendo? Tiveram promessa, mas morreram. Quem tem promessa não morre. Verdade. À luz da Bíblia, não morre. Porém, depende do quê? Depende. E do quê? Se a promessa for para esta vida. A promessa de Abraão era para esta vida. A promessa, né, que foi dada a Simeão, aquele que tomou Jesus nos braços, ali através de Zacarias e a sua esposa Isabel, tinha a promessa de que ele veria o Salvador antes dele partir desta vida. E no dia específico que estava levando ali Maria, estava levando ali Maria e José, melhor dizendo, corrigindo, levando Jesus ao templo, conforme ali para apresentar ele, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou também Simeão para ter esse encontro, segundo a promessa que ele recebeu. Como tantos outros aqui, se nós formos ver, que são promessas contemporâneas para o tempo da vida. Abraão ficou apavorado quando entrou onde não devia, depois que teve aquele tempo difícil. Ali ele desceu para o Egito, diz o capítulo 12, a partir do versículo 11, 10 em diante. E ele, por medo de morrer, passaram a dizer que era a mulher dele, que era a irmã dele. Ou seja, medo por quê? Observa a inexperiência que é comum a todos nós que passamos a caminhar na fé. Então, logo, essa questão da promessa para a nossa vida, como lemos no texto áureo, ela serve para nos fortalecer no que diz respeito ao relacionamento com o Senhor. E aquilatarmos, né, com equilíbrio as promessas, para que ao recebê-las, a exemplo do que Davi recebeu,
Esse Davi recebeu uma promessa. Olha, Abraão e Simeão, desse tempo, não morreria. Vamos pegar Davi? Davi recebeu a promessa, segundo Samuel, capítulo 7. E qual era a promessa? Que da semente dele nasceria um rei que assumiria o trono definitivamente, unicamente e eternamente. Viria da semente de Davi esse rei. E Davi ficou vivo quando Jesus veio? Estava vivo? Não, ele morreu. Como tantos outros aguardavam pela promessa, promessa essas que não estavam vinculadas, né, a este tempo de vida. Mais uma promessa que é peculiar a cada um de nós, que somos crentes, que queremos no Senhor, que comungamos com o Senhor, é a promessa da vida eterna. Muitos poderão não experimentar a morte até, por conta do arrebatamento. Porém, muito, na sua maioria, se eu posso dizer assim também, vão estar mortos, já partiram. Já partiram dessa vida. Porém, com a esperança desta promessa. Então, o que nós precisamos ter é equilíbrio e fugir, né, ter cuidado com respeito ao radicalismo. Então, fechando aqui o parente, quem tem promessa não morre? Depende. Se for para essa vida, não. Porque Deus, ele é fiel em cumprir. E, como não fugindo aqui, não esquecendo, o objetivo e desígnios, eles são de Deus, para a glória do nome do Senhor. Continuando, para se concretizarem elas, depende da fé plena nele e em sua palavra. Aqui é outra lição que aprendemos no que diz respeito a este tema, a este assunto, que será a pauta, né, recorrente neste trimestre, nas 13 lições. E o que acontece? Depende da da fé plena nele e em sua palavra. É por isso que existe a pedagogia de Deus com respeito a nos familiarizarmos, né, não só a receber, mas como, através da Bíblia, nós entendemos como devemos agir diante deste momento em que recebemos essa promessa ou já estamos fazendo parte dela por intermédio da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, se eu não estiver equivocado, no Novo Testamento diz que nós recebemos melhores promessas. No nosso tempo, essas promessas, elas são melhores por conta justamente do agir de Deus em nossa vida através desta fé, porém tem que ser plena. Recebemos a promessa e não confiarmos plenamente, e essa fé, quando não é plena em Deus, nós passamos a achar que temos que fazer algo para que ela possa se cumprir, que foi um bocado, né, exemplificado aí da questão de Abraão. Prosseguindo, por isso, ao longo desse trimestre estudaremos a respeito da promessa de Deus e seus, olha só, desdobramento em nossa vida cristã. E especificamente nesta lição, que é a de agora, né, a primeira lição, desenvolvemos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Um convite de Deus, primeiro ponto, um convite, uma promessa, Isaías 55, é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. Versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Observe duas coisas. Assim será a palavra que sair, olha só, agora, da minha boca, origem da promessa. Ela não voltará agora, olha segundo termo aqui que ele usa, ratificando essa questão que nós vimos lá na introdução. Ele diz, não voltará, olha só, para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a
enviei. Então, propósito, objetivo, propósito, definidos com respeito ao desígnio unicamente de Deus. Ainda que o beneficiado seria Israel, porém, o interesse e o convite foi de Deus. Estava dentro do plano deles conceder essa oportunidade a mais para Israel. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, que é para a redenção, que é para a condenação. Ela não pode retornar vazia porque o soberano é zeloso para cumpri-la. E nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. O que nós vamos estar conhecendo. O que me chama a atenção aqui nesse primeiro ponto, como já aconselhamos em parte aqui, é que essa palavra, a promessa de Deus, sempre agirá com um propósito. É que nós precisamos compreender que há promessas gerais, há promessas individuais. Há promessas para o povo de judeu, que é Israel, e há promessa para a igreja. Nós vamos possivelmente ver isso durante esse trimestre, mas é bom aqui adiantar essa diferença, porque você está fiado sobre uma promessa cujas características dela, os fins e o clímax, está relacionada a alguém, ou especificamente a alguém, ou a Israel, e você é um cristão, você será frustrado esse tempo em que você estiver esperando essa promessa. Por quê? Porque ela não diz respeito a nós, da igreja. Ela diz respeito a Israel. Oxalá, dentro desses 13 lições, tenhamos essa compreensão e pontos que venham tratar disso aí, que tenham quase que por certeza que isso vai acontecer. Mas era importante deixar aqui esse comentário. É nessa veracidade da palavra que as promessas de Deus são firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos por essa promessa. Primeiro, um convite de Deus é a promessa. Segundo, subponto, é preciso buscar ao Senhor. Aqui, antes de ler, já vou deixar aqui um comentário, baseado já no subtítulo aqui. Subponto. É preciso buscar ao Senhor. Ela se cumprirá pelo poder da palavra, vemos no ponto 1. Porém, há algumas considerações a ser feitas com respeito a isso. E o primeiro está aqui. É preciso buscar ao Senhor. Ainda que ela seja um fato, ainda que o tempo, está ali tendo claro que vai acontecer, porque todos os pormenores estão deixando claro, porque diz que as promessas de Deus é como a luz que ilumina e vai iluminando como o sol do amanhecer em dia pleno, né? Ou seja, isso aconteceu no cativeiro babilônico. Quando nós olhamos no livro de Daniel, estava em Babilônia cativo, passados 70 anos, ele compreendeu. Por onde? Pelas profecias, pela palavra de Deus, que eles iam ser, depois de 70 anos, iam ser libertos do cativeiro. O que é que fez Daniel? Ele sentou no sofá, ele cruzou o braço? Não, amado e querido ouvinte da palavra de Deus. Não. Ele não se acomodou no sofá. Diz a Bíblia que ele orou, que ele buscou a Deus, procurou entendimento para fazer a oração a caráter daquele entendimento, daquela direção, a base da profecia de Jeremias. E Deus enviou um anjo, não só para confirmar a expectativa que Jeremias estava alimentando de maneira salutar à luz da palavra de Deus, como também revelou muito mais além daquilo que já é por certo de acontecer. Para quê? Para que o coração de Daniel ele pudesse repousar, continuar repousando, até melhor dizendo, naquilo que ele já confiava. Então, temos a promessa, vamos buscar. Vamos trazer um outro exemplo aqui do Novo Testamento? Vamos trazer aqui um exemplo do Novo Testamento agora.
Batismo com o Espírito Santo. O que é que Paulo diz? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Buscai com zelo os melhores dons. O dom é uma promessa do Senhor, que ele ia batizar com o Espírito Santo, que os dons espirituais estão à disposição da igreja. Espírito é o dom de sabedoria da palavra, ciência, fé, profecia, poder, o dom de ciência, sabedoria, o dom de discernimento de espírito, o dom da fé, o dom de maravilhas, o dom de línguas, de profecia, o dom de variedade de língua e o dom de interpretação de língua, o dom de ensino, o dom de pastores, o dom de evangelistas, profetas, doutores e mestres. São dons. Porém, precisaríamos, é uma promessa de Deus para a igreja. Porém, precisamos buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55, parece o seguinte imperativo: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar o Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, o Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, quem bate a porta será aberta. O Senhor Jesus então confirma: porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. Terceiro subponto: é preciso se arrepender. Na busca sincera de Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, nossos pensamentos se alinham aos pensamentos do Senhor, que são maiores do que o nosso, seus caminhos mais altos que o nosso. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. A gloriosa promessa de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo ponto, as promessas e seus fundamentos. Olha que importante. Primeiro subponto, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode-se constatar que pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. No Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato e ao efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Só clareando aqui, diz que é dominante, no Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Aqui, com só um detalhe, que a promessa no Antigo Testamento que se cumpriram lá no Antigo Testamento. De Abraão ter o filho de Sara. Ainda que a promessa é de que dele todas as famílias seriam benditas, mas a promessa para Abraão e que ele não morreria era ter um filho. Então é isso só, que não é só de Abraão, mas tem muitas promessas que Deus cumpriu para Israel, isso dentro do Antigo Testamento, quando esta promessa estava vinculada àquela contemporaneidade e ao desígnio de Deus referente ao povo de Israel. Vamos ver uma? Vamos nos lembrar de uma? A promessa de Ciro. Deus, falando, usando a boca de Isaías, ele profetizou 200 anos antes, falando que Deus ele levantaria Ciro como aquele que
seria o iniciante, daria início, né, a diáspora do povo de Israel, né, saindo ali do cativeiro para retornar à sua terra. Essa foi uma promessa dada através do profeta Isaías para o povo de Israel e pertencente unicamente ao Antigo Testamento. Aqui só para deixar como exemplo que todas as promessas que estão no Antigo Testamento relacionadas ao Senhor Jesus, ainda que essas que do Ciro, existe tipo, existe antitipo, mas as promessas que se cumpririam para a vinda do Messias, dadas no período do Antigo Testamento, elas se cumpriram perfeitamente no Novo Testamento. E isso justamente tem se cumprido e continuará se cumprindo, porque as que já se cumpriram, elas nos servem de ânimo para que nós possamos, né, crer piamente que todas as promessas em Deus, elas são sim. Deus é infalível. Vamos voltar? Promessa na Bíblia. A promessa na Bíblia. Ou seja, a promessa, ela tem que ter fundamento bíblico. Cuidado com as promessas que são feitas e que não são bíblicas. Olha, Deus manda te dizer que você vai ser conhecido nos 4 cantos dessa terra. Qual objetivo e desígnio tem essa promessa? A glória de Deus ou a glória do homem? E tantas outras. Eu dei aqui só um exemplo. Então a promessa, ela tem que estar vinculada à palavra de Deus, estabelecida e enraizada pelos princípios divinos para o seu cumprimento. Essas sim, nós podemos até proclamá-las, que é a questão, né, das boas novas. A questão da qual o Senhor Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e que nelas crê, tem a vida eterna. Ele não disse irá ter a vida eterna, como se fosse o caso de nessa trajetória ele, não, tem a vida eterna. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, como foi comentado já no início. Falamos sobre isso, não é mesmo? Isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Por isso que nada tornará as promessas de Deus, né, como algo frustrante, de maneira alguma. Justamente por conta desses e tantos outros atributos de Deus, principalmente os incomunicáveis. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que o ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na Terra, não conhece todas as coisas, não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém aqui possa fazer escapar da minha mão, operando eu, quem impedirá. Esse texto aqui, esse ponto, me chamou a atenção para nos fazer lembrar dessa questão desses atributos, do seu ser onisciente, onipresente e onipotente. Então, pela presciência de Deus, Deus sabe tudo. Baseado nesses atributos e tantos outros atributos do Senhor, que são incomunicáveis, pelo seu grande poder e majestade, ele estabelece a promessa. Quer ver um exemplo disso? É quando ele preparou o cordeiro. Diz a Bíblia que ele preparou o cordeiro antes da fundação do mundo. E por que o Senhor preparou o cordeiro antes da fundação do mundo?
E por que o Senhor, de- é, por que o Cordeiro entre no mundo? Por que a questão de que o Senhor Jesus haveria de vir antes que houvesse fundamento na terra? Porque pela presciência de Deus, Deus já tinha visto, presenciado aquele momento em que Eva se vendeu aos argumentos satânicos. E baseado nisso, ele observe que o cordeiro foi preparado antes, amados. São mistérios com respeito ao porquê cabe unicamente a Deus. Aquilo que está oculto pertence a Deus. O que está esclarecido e aberto a nosso entendimento é para nós e também para os nossos filhos. Por exemplo, o ser humano não tem poder na Terra, né? Já lemos. Por isso ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: antes que houvesse dia, eu sou. Lemos já também, né? Terceiro subponto: Deus zela por sua palavra. Ou seja, não depende de ninguém. Amados, a promessa de Deus não depende de ninguém. O que vale até aqui trazer um adendo a tudo quanto falamos, a questão da promessa, o desígnio, o objetivo e desígnio são de Deus, cuja glória é dele, até mesmo as promessas que são para o nosso benefício. Promessas que se cumprirão em nossa vida e que gozaremos deles, ainda assim é para pôr como alvo principal unicamente ele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, se o Senhor aprove me agraciar com a promessa de característica para a minha casa, para a minha família, o que eu preciso fazer é unicamente testemunhar, glorificando a Deus, somente a Ele é a glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí ele diz aqui está embasada a fidelidade de Deus. É por isso ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estas estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim para o Senhor dizendo: que é que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: e bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Terceiro ponto, caminhando para o final, tipos e propósito das promessas de Deus. Promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstância, de tempo ou de atitude do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, o local do nascimento de Jesus em Belém, na Judéia, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que, com absoluta certeza, aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. E muitas outras profecias que haverão de se cumprir são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel e depende unicamente do Senhor. Segundo, promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem da circunstância, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais. Promessa de saúde plena ao povo judeu, a veracidade das ordenanças divinas, várias promessas condicionadas também à obediência do povo, como é o Deuteronômio 28:1, né? E o capítulo em si. Promessa de receber o perdão de Deus condicionadas a perdoar o próximo que nos ofendeu. E promessa de permanecer no amor de Deus, se guardar o mandamento de Cristo. Terceiro subponto, o propósito das promessas de Deus. Vimos que tem promessa incondicional, condicional, e também
o propósito, né, das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir as suas promessas. Deixa eu ver só um negócio aqui. Suas promessas. O primeiro deles é que é o que é de Deus estabelecer propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir as suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo é de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus, fazer promessas e realizá-las, tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco, em fé, né, como nos consideramos. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco, por isso não estamos sozinhos neste mundo. Concluindo, Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que a promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco. Seres humanos tão limitados, que Deus nos ensina a confiar nele e aguardar o cumprimento das suas preciosas promessas. Observe que o texto diz: aguardar o tempo das suas preciosas promessas. Não estava aí? Agora eu me esqueci se estava ou não. Tá bom? Se não estava, vou deixar aí por um tempo, tá bom? Que é a conclusão aí. Você pode estar parando o vídeo aí, tá bom? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, por esta lição, por este conteúdo de início aqui, do quarto trimestre, que estaremos tratando a respeito, Senhor, das promessas que o Senhor tem deixado na tua palavra para nós e, com certeza, pela tua misericórdia, graça e direção, haveremos de entender e compreender cada um desses pontos no decorrer, Senhor, dessas 12 lições que se seguirão. Faz isso, Senhor, em nossa vida, nos ajude em tudo isso. É o que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo e te pedimos, Senhor. Que haja em nós, Senhor, a longanimidade, a perseverança, para que verdadeiramente as promessas que o Senhor tem deixado para cada um de nós, tanto no coletivo como na individualidade, possamos delas, Senhor, gozar, Senhor, em plenitude, porque elas são tuas e o Senhor tem, aprove o Senhor tem nos dado. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.